Bom dia a você que nos assiste ao vivo, né? E boas horas a você que está assistindo essa gravação. Eu me chamo Maurício, né? Sou um educador do campo aqui do Vale de Jequitinhonha e sou membro do Infortec, né? Que é o grupo de pesquisa em linguagem e tecnologia que está organizando esse evento, né? E pensando na inclusão, vou fazer a minha audiodescrição, né? Eu sou um homem negro, né? Pardo, né? E tenho cabelo crespo, né? Hoje eu estou usando óculos, né? E esse é o primeiro, né, encontro da Escola Mineira de Complexidade e Linguística Aplicada, né? Esse evento é organizado pelo Infortec, grupo de pesquisa em linguagem e tecnologia, né, do POSLINC, Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem do Cefet Minas, né? A gente está com a programação de 2 dias de atividades, né, entre simpósios, palestras, mesas redondas, painéis e mini cursos, né? Esse evento ele começou ontem, com abertura fantástica, né? E hoje a gente vai dar aí continuidade. Né? Ontem teve o simpósio 1, né? Que teve como título, né? Complexidade e ensino de línguas. E hoje a gente está iniciando o segundo dia do evento com o segundo simpósio, né? Que ele tem como tema complexidade, letramentos e metodologias ativas. Né? Lembrando, né, que todo esse nosso evento ele é online, ele é gratuito, né, e as lives, né, estão gravadas aqui no canal do Infortec. Então, vocês vão entrando no canal do Infortec, você que chegou nessa live, vocês vão encontrar as outras aí, que vai ser uma sequência de lives aí desse evento, né. E a gente organizou algumas informações no nosso site também, que é escolamineiracomplexidade.com.br. E aí lá você vai ver a informação completa. Eu vou, daqui um pouquinho, eu vou deixar o link aqui no chat, né, do nosso site, né. E lembrando, né, que os nossos eventos, eles vão contar aí com a emissão de certificado de participação, e a gente vai colocar a lista de presença, né, aqui no chat. E aproveito, né, assim, para agradecer a cada uma, né, que está nos acompanhando aqui, está nos prestigiando nesses 2 dias, né. A gente teve uma, uma ótima audiência ontem, né, e eu queria aproveitar e pedir, né, a cada uma, né, que curta os nossos vídeos, né, se inscreva no canal, né, para vocês acompanhar nossas programações, que a gente continua fazendo algumas programações, né, semanais, né, depois que terminar o evento. E, assim, a gente está muito feliz aí com a participação de todos e todas, né, e eu vou estar trazendo aqui os dois debatedores do nosso simpósio, né, que primeiro, né, é o professor Gasparin, né, aí o Gasparin vai se apresentar. Eu já disse para o Gasparin, né, que eu sou um fã de carteirinha dele, e é isso, Gasparin. Bom dia, tudo bem? Oi, Maurício, bom dia. Na verdade, até nesse grupo a gente é fã um do outro, né? A gente se inspira, né? Se fortalece aí nessa caminhada, né? Nesse caos, nessa complexidade. Então, eu começo agradecendo, né? Primeiramente você, como mestre de cerimônias, né? Todo o seu trabalho aí nesse evento. Agradecendo ao professor Vicente também pela organização desse evento, juntamente com uma equipe maravilhosa, né? Que não dá nem para eu lembrar todos os nomes aqui agora. E agradecer também à professora Adriana Pinto, né? Com quem eu tenho dialogado aí também, que me fez esse convite diretamente. E desejando, né? Então, boas-vindas a todos e todas. Eu vou realizar minha audiodescrição aqui também. Eu sou um homem negro, eu tenho os cabelos negros até no ombro, nesse momento eles estão lisos. Estou usando uma camisa azul e estou com um lenço colorido, né, com estampas aí pretas, laranja, amarelo também. Então, né, desejo mais uma vez, né, que tenhamos um ótimo evento hoje, considerando esse simpósio, né, que é o segundo simpósio desse importante evento, né, da Escola Mineira de Complexidade. O simpósio de hoje, né, com o tema complexidade, letramentos, metodologias ativas, eu tenho certeza, né, que vai ser um momento de muita troca, de muita partilha, de muita aprendizagem.
Sou parceiro também, né, do Infortec. Eu me considero, né, como um dos membros aí da terceira geração da complexidade, né? Eu tenho atuado como pesquisador na área da complexidade aí há quase 10 anos, né? No meu doutorado também eu trabalhei com a teoria da complexidade, aplicando a linguagens, a inclusão. Por isso que no Infortec a gente tem até um canal, né, uma seção, digamos assim, chamada Linguagens da Inclusão. Então, para mim, hoje, estar aqui falando, né, discutindo, aprendendo sobre complexidade é um momento muito enriquecedor, é um momento único, né, porque é uma das maiores contribuições, né, da teoria da complexidade para nós é compreender como é que ela nos ajuda, né, de maneira inter, multi, transdisciplinar, e nos ajudar realmente, né, a pensar de uma maneira que seja multifacetada, a pensar, né, de uma maneira complexa, como diria Edgar Morin aí, né, entendendo que o conhecimento que nós temos não pode ser tão fragmentado, entender essa relação entre os elementos aí nas diversas áreas. Então, mais uma vez, obrigada a todos e todas, né, que vão fazer a apresentação também nesse simpósio hoje. E estou muito empolgado também de estar dividindo, né, esse espaço aqui com o debatedor, com o professor Renato Aurélio, que vai ser anunciado aí agora, né, Maurício? Sim, isso mesmo. O professor Renato já está chegando por aqui, e o Gaspari e o Renato vai voltar no final, né, trazendo aí suas contribuições. Então, obrigado aí pela sua apresentação, viu, Gaspari? Até daqui a pouquinho, então. Agora sim. Bom dia, então, professor Renato. Bom dia, Maurício. Bom dia, Gaspen. Bom dia a todos e a todas que estão aí assistindo a esse importante evento, né? Da Escola Mineira de Complexidade. Para mim é um prazer, uma honra, né? Ter recebido esse convite do professor Vicente, de toda a equipe, né? Eu vou fazer minha audiodescrição, em seguida uma breve apresentação sobre o currículo, sobre as pesquisas que a gente tem realizado. Sou um homem pardo, né, de cabelos castanhos, curtos no momento. Estou de óculos, né? Estou usando uma camisa preta com listras horizontais na altura do peito. Né? Estou aqui no ambiente de trabalho, na minha casa. Né? Ao fundo é possível ver uma estante com alguns livros, né, que nós utilizamos no dia a dia, livros pelos quais a gente nutre um carinho especial e que tem nos ajudado, né, nos trazido até aqui. Alguns enfeites, né, algumas plaquinhas de homenagens escolares, e à minha esquerda no vídeo ali o convite que eu guardo com muito carinho, né, da minha banca de doutorado, né, cuja defesa foi no ano de 2020. Né? Essa estante é bege com branco e aparece também ao fundo a parede branca da sala, né? Da nossa sala de estudos. E aqui ao fundo da minha cabeça o cartaz, né? Lá colado na estante, uma das tampas da estante, o cartaz, né? Da campanha do nosso presidente Lula, eleito recentemente, que vai com certeza resgatar o país que nós queremos da educação, do trabalho, da ciência. Né? Sou professor atualmente concursado no Instituto Federal do Espírito Santo, campus Montanha. Né? Sou egresso do Pós-Link, tendo sido orientado pelo professor Vicente. Né? Faço parte do Infortec, que é o grupo de pesquisas, desenvolvimento de muitas atividades, materiais didáticos, juntamente com o Gaspari. Né? E, no momento, estou realizando muitas atividades práticas em sala de aula com educação básica, né, com os meus alunos de primeiro aninho do ensino médio técnico, dos cursos de administração, de agropecuária, também coordenando uma pós-graduação em docência para os anos iniciais do ensino fundamental. Então, em todas essas frentes, né, na educação básica e na superior, é possível enxergar, é possível implementar, né, os atributos da complexidade, como bem já introduziu o colega Gaspari, né,
trazendo da filosofia da educação com Edgar Morin, também alguns conceitos compartilhados da física, não é? E que nós passamos a compreender esse mundo, né, na sua complexidade, buscando a inter e a transdisciplinaridade nos ambientes físicos ou virtuais, a exemplo da plataforma Moodle, que foi objeto da minha pesquisa. Então, desejo um ótimo simpósio a todos e a todas, com certeza muitas contribuições, né, serão compartilhadas aqui e que darão origem a artigos, né, a muitos trabalhos a serem implementados, né, e levados para que outras pessoas também tenham conhecimento, né, sobre a importância da complexidade. Muito obrigado, Maurício, pela apresentação, certo? Tranquilo, professor Renato, a gente que agradece aí o companheirismo, né, e essa colaboração. Então, até daqui a pouquinho, então. Ok. Pessoal, então a gente vai dar início aí ao nosso simpósio, né, mas antes disso eu só queria assim, convidar, né, para quem vai participar da nossa programação na parte da tarde, a gente vai ter uma oficina, que vai ser conduzida pelo meu colega Matheus e pela professora Geralda, na parte da tarde, que vai falar sobre a DIPAC. Aí eu vou deixar aqui o link, né, para inscrição nessa oficina, e aí todas as pessoas interessadas em participar da oficina vão receber, né, vão receber só um minutinho, vão receber as informações por e-mail, né? Então, quem tiver interessado pode fazer essa inscrição. Lembrando, né, que ontem, né, a apresentação do professor Sveite, o que ele tem feito de pesquisa ao longo dos anos, né? Assim, tem muito, né? E acaba se resumindo a criação dessa dinâmica, né? Com muita base em metodologias ativas, né, na complexidade. Então, é uma dinâmica fantástica, né? A gente tem alguns trabalhos, né, publicados sobre, né, e vai ser um prazer receber cada uma nessa oficina. Que, assim, eu acredito que o professor que participar dessa oficina vai estar apto, né, a aplicá-la nas suas salas de aula, né? E vocês vão ver que é um design bem simples mesmo, né? Então, eu vou começar aqui com a professora Ana. Bom dia, Ana, tudo bem? O microfone, Ana. Essa vai ser a frase que vai entrar para a história desse século, né? O microfone está fechado. Isso aí, vamos ter que colocar numa placa e colocar no outdoor, né? A frase do século: abre o microfone, ou então fecha o microfone. Assim, o meme, assim, um dos memes mais assim fantásticos que eu achei desse período de pandemia foi um quadro de Santa Ceia, né? Que aí, por exemplo, Jesus está lá. E aí tá os 12 apóstolos, né? E aí tem lá o microfone. Aí ele vai falar assim: Pedro, seu microfone está fechado. É muito engraçado, viu? E é isso, um prazer te receber aqui, Ana. E aí, a palavra está contigo. Aí, Obrigada, Maurício. Eu vou sair aqui da tela, mas eu volto já em seguida. Sai da tela, mas não sai do nosso coração, né? Obrigado. Bom dia para ti. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu estou aqui por amor. Eu recebi em Porto Alegre, ainda que virtualmente, a presença de muitos acadêmicos, né, pós-graduandos do Cefet, participando de um evento que promovemos aqui. Durante o evento, eles comentaram sobre o encontro da complexidade e eu me senti assim amorosamente comprometida de participar também. Então, estou aqui por amor a esse povo, né, do pós-ling, do Cefet, que me recebeu tão bem e que só acrescentou na minha vida, né? Como eu sou muito prolixa,
Gosto de conversar, que vocês não imaginam. Eu me organizei aqui com a apresentação e eu peço que o Maurício vá me policiando aí, tá, Maurício? Para que eu possa... Ops, o que eu fiz aqui, Maurício? Compartilhar a tela. Não é essa, é a guia do Chrome. Aqui. Pronto. Eu agora não estou enxergando vocês, estou só enxergando a minha tela e a minha gata branca que está passando em cima da mesa, tá? Então, em primeiro lugar, quero saudar a todos os participantes do primeiro encontro da Escola Mineira de Complexidade em Linguística Aplicada, que transcorre de ontem, né, hoje. Assisti ontem tudo que pude, né, com atenção de fã, porque realmente é um trabalho espetacular. Cada apresentador traz o seu coração, né, o seu percurso e o seu embasamento teórico. A gente vai aprendendo, né? Então, excelente encontro, parabéns a todos. Saúdo a todos em nome do professor Vicente, coordenador, né? E eu retirei um fragmento do site do Infortec, que divulga o evento, com uma citação da professora Vera Menezes, onde ela fala: paradigma da complexidade é uma nova forma de conhecimento que ressalta as inter-relações dinâmicas entre os elementos de um fenômeno encaixado no ambiente físico. Eu queria dizer que essa sensação de um fenômeno encaixado no ambiente físico foi uma sensação que eu demorei muito a ter, porque eu sempre fui muito múltipla, né? Meu pai, professor de biologia, mas locutor de rádio, gostava de fazer seresta, etc., né? Meus irmãos, todos com profissões estabelecidas, mas sempre gostaram de arte, de cinema, enfim, meu irmão gaúcho, como eu falo, gosta de música, compõe poesia e tal. E a gente foi criado para fora, no campo, Maurício, mas ainda assim com um espírito de natureza e um espírito dessa cultura multimediática muito forte. Meu pai era professor de uma escola agrícola. Eu brinco que eu não poderia me transformado em outra coisa, né? Porque eu nasci na escola. Naquela época não tinha vai nascer o nenê, leva para o hospital. Não, eu nasci numa escola, então não tinha muito como escapar do destino, né? Que é que muito me honra, inclusive. E quando fui me formando como profissional, eu tinha essa dificuldade de me fragmentar, né? De me adequar, de me encaixar. Então me diziam assim: Ana, isso aí não dá para fazer porque isso aí é da literatura. Ana, isso aí tu tem que colocar na linguística. Não, isso aí é comunicação social, não dá para fazer isso aí. Não, tu tem que ver que tu tem que focar, não pode ser assim, não pode ser assim. Então eu fui fazendo meus cursos, né? Eu até coloquei aqui a apresentação. Eu fiz a graduação em Letras na Universidade de Passo Fundo, que é uma universidade espetacular aqui do Rio Grande do Sul, famosíssima pelas jornadas literárias, e lá a gente tinha essa concepção ampla, né, do curso de letras, da importância de letras ser multitudo, né? Fiz uma especialização em leitura, teorias e práticas, em 1999 terminei, né, quando estava se falando sobre as leituras em diferentes suportes, né? Não se falava em letramentos, mas se falava nisso já, né? Os múltiplos suportes, o ser humano como um ser completo, como um ser absoluto, que tinha que ser cercado, digamos assim, de diversas oportunidades para ele se encontrar em alguma daquelas, né? Fiz meu mestrado, né, em comunicação social pela Universidade Metodista de São Paulo, porque achava que o meu mestrado tinha tudo a ver com o curso de letras, com a leitura, e para minha surpresa, quando chegou para o meu título de doutora, a minha vida não se encaixava. Não se encaixava porque, afinal, professora, o seu mestrado em comunicação social, a senhora teria que fazer uma graduação em comunicação social para depois a senhora fazer o doutorado em comunicação social. Ou então me diziam assim: não, professora, a senhora tem letras, a senhora vai ter que fazer o doutorado em letras, mas esse seu mestrado aí não vai servir para nada. Então, eu estou só fazendo esse recorte rápido para dizer para vocês que, para mim, essa questão da complexidade vai para além desse estudo que se desenvolve lindamente agora, batizado, né, como Escola Mineira. Para mim, essa questão esse paradigma, ele era
o meu eu, né? Ontem as meninas falavam, né, sobre o eu ideal, né, e o eu prático, concreto, me faltou o termo agora, mas muito, muito bom o trabalho sobre isso, né? Então, o meu eu era sempre, não, essa parte não, essa parte não, essa parte não. Quando eu fiz o meu doutorado, a professora Maria Alzira, minha orientadora, convidou o professor Vicente para ser banca da minha qualificação e da minha da banca final, né? E ele veio muito bem recomendado. Ela disse: Ana, o professor Vicente é maravilhoso, tu vai adorar ele. Ai, ai. E para vocês que conhecem o professor Parreiras, né? Claro que entendem por que essa foi a recomendação que ela me deu. Ela não me deu assim os títulos, né? Ela me disse isso, tu vai adorar ele. E para minha surpresa, né, na qualificação, alguns colegas que estavam na banca colocaram, não, isso aqui eu acho melhor não estar, isso aqui eu acho melhor não estar. E eu me senti assim, pronto, vai começar, né? Vai começar a minha retaliação. Vou ter que colocar a viseira e fazer como quer. E quando chegou na vez do professor Vicente, o professor Vicente disse: Ana, deixa tudo isso aí. Ana, deixa tudo isso aí. Porque isso aí é o que nós estamos estudando lá em Minas Gerais, e o teu trabalho está muito bom e tal, e é isso aí, só tu faz assim, 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 assim. Então, foi nesse momento que eu fui encaixada sem estar dentro de uma caixa. Esse foi o significado do professor Vicente. Ele me permitiu ser a pessoa que eu sou. Então, vejo que não é pouca coisa. Quando ele disse o letramento de percurso tem muito a ver com o que nós estamos estudando, eu pensei assim, que responsabilidade, porque o letramento de percurso ele veio da pesquisa do meu doutorado. Era para fazer sobre letramentos acadêmicos, eu analisei 22 textos e não tinha um letramento digital, um letramento cinematográfico, um letramento literário, um letramento não sei o quê, porque esses alunos do PIBID que escreveram os relatos das suas atividades, eles eram múltiplos. Eles estavam recebendo informações que Broncar chama de pré-construídos, né, de todas as formas, e eles colocam isso nos textos, né, o contato com as professoras, o contato com as escolas, a parede que estava caindo na escola, o muro, os alunos, a roupa que o aluno vestia, o rosto do aluno, a expressão, né, o livro que a professora deu para ler, uma poesia, uma dança que os alunos fizeram. Então, tudo isso eles vão dizendo quanto impactar, quanto tudo isso impactou a docência deles, né? E quando eu terminei de ler os textos, eu pensei assim, mas isso é um letramento de percurso. E eu me repito quando eu falo sobre o letramento de percurso, porque eu ainda me surpreendo. Eu pensei assim, mas será que eu li isso em algum lugar? Porque quando eu terminei de ler, veio pronto, é um letramento de percurso. E aí eu fui, né, óbvio, para o oráculo, coloquei lá no Google, letramento de percurso, não existia, não tinha isso. Então, para um pouquinho, mas de onde que saiu, então? Seria muita pretensão minha, né, dizer que fui eu que inventei. Não, eu digo que a ideia do letramento de percurso adveio desses textos, né? Essa noção do letramento de percurso se constituiu desses textos dos alunos do PIBID. E o professor Vicente na banca disse, Ana, é isso aí, isso tem a ver com o que nós estamos fazendo em Minas Gerais. E me constituiu. Difícil falar isso. Difícil falar isso, mas me constituiu, né? Porque aí, então, eu entendi que em algum lugar eu tinha um lugar, né? Então, hoje é a escola mineira de complexidade. E eu aqui, gaúcha, nascida lá no interior de São Borja, cresci sapateando nas bostas de vaca, coisa mais linda, né? Quem conhece cocô de vaca sabe que chega a ser perfumado. O que uma gaúcha está fazendo aqui? Dando ares na escola mineira de complexidade. Vocês me constituíram, né? Vocês me constituíram. Isso aqui que a professora Vera Menezes coloca
que é uma nova forma de conhecimento que ressalta as inter-relações dinâmicas entre os elementos de um fenômeno encaixado no ambiente físico, e eu sou esse fenômeno encaixado. Então, eu quero mostrar para vocês, tá? Pelo menos me sinto assim. Esse trabalho que eu escrevi, como eu disse, por amor, como uma forma de retribuir todo o que eu recebi de conhecimento dos alunos do Cefet que participaram da disciplina que ministramos, o professor Vicente e eu, no semestre 1, e que nos... foi um mundo, né? 50 e poucos alunos, mestrandos, doutorandos, ouvintes, cada um com a sua brilheza, né? A sua estreleza, né? Foi a coisa mais linda do mundo. E não só isso, como eles permaneceram comigo, né? E vieram participar do evento que nós fizemos sobre o Dionélio Machado em Porto Alegre. Alguns, inclusive, Samira veio pessoalmente, né? E os outros, por força das circunstâncias, de maneira virtual. Então, eu sou daquelas que é leal, entendeu? Então, a lealdade, para mim, é uma coisa espetacular, né? E eu achei, assim, eu considerei uma prova de amor, né? Eles participarem. Vocês me desculpem, eu sou muito emotiva, tá? E essas coisas mexem com a gente, né? Porque não estamos falando sobre as pessoas se darem bem na balada, né? Estamos falando em as pessoas se darem bem num congressamento de ideias que podem mudar o mundo porque acolhem as pessoas que não sabem existir fragmentadas, né? Então, esse trabalho, ele vai estar nos anais do evento, então vou só passar por cima aqui, né? Mas ele vai falar sobre esse estágio pós-doutoral que aconteceu de 21/3 de 2022 a 21/9 de 2022, quando eu consegui 23 horas e uns quebradinhos mandar meu relatório e um rascunho de artigo para o professor Vicente. Nós estudamos, então, o Broncar, que, embora não seja da linguística, me ajudou muito com essa visão sistêmica, né, do ser humano, olhar o que está escrito e dele trazer da onde que veio cada ponto daquele discurso, né? Essa formação discursiva veio da onde? E o Broncar faz isso muito. Ali as do letramento, né? Soares maravilhosa, Kleiman, a Antunes, nossa mimosinha, coisa mais linda aquela pessoa, né? Tudo que ela abriu para nós sobre como olhar um texto. O Arroio, que eu acho que é o nosso professor militante, né, que faz a nossa cabeça, e usamos como texto de aplicação, embora esse termo seja horrível, mas vamos usar por questão didática, os livros do Dionélio Machado, que são 4 livros, é uma tetralogia, mas que conta a história, é uma espécie de uma saga, né? Ele fez uma saga quando isso não era famoso na televisão. Ele conta a história do Maneco Manivela nessas 4 histórias. E o professor Vicente disse, vamos fazer esse projeto e tal, e ele disse, deixa que eu vou montar uma dinâmica, Ana, deixa que essa parte da dinâmica eu monto. Eu disse, tá bom, professor. E ele montou uma coisa que eu não sabia o que era, mas eu achei muito legal, porque era uma série de grupos misturados, e eu disse, professor, como é que nós vamos dar conta disso tudo? Ele disse, não, o aluno tem que ser autônomo. O aluno tem que ser autônomo, nós vamos fazer os grupos, eles vão conversar entre eles, vão discutir entre eles e depois eles vão trazer para nós o resultado. Mas, professor, nós não temos que ter o domínio do conteúdo? Eu sou do tempo que a gente tinha que ter o domínio do conteúdo. Não, nós não precisamos ter o domínio do conteúdo. Essa é a dinâmica interacional, pedagógica, adaptativa, complexa. A DIPAC. E na DIPAC, as pessoas precisam conversar, não necessariamente com o professor junto. Espetacular, né? Simples, como água de poço. Simples. Mas, olha, as pessoas não fazem isso, porque nós somos educados dentro da formação tradicional, que nós temos que ter o domínio do conteúdo. Nós temos que ter domínio da sala de aula. Quando eu fiz estágio, isso valia ponto. Nós temos domínio da sala de aula, né? Então, aplicamos esse conteúdo aí, esse desenvolvimento da disciplina a partir do design da DIPAC e tentou ver, então, o quanto a formação literária e a formação docente, associadas no percurso desses sujeitos docentes, né, e em debate coletivo, podiam formar práticas reflexivas a partir do contato com os pré-construídos específicos do ambiente humano. Isso aí, o Broncar fala muito bem, né, da onde que vem as nossas formações,
materiais didáticos, tecnologia da informação e tal. Montamos uma disciplina, e aí eu vou dar um pulinho aqui, Maurício, me controla o tempo, por favor. Vou dar um pulinho aqui. Montamos uma disciplina nesse ambiente virtual que eu estou mostrando para vocês. Nós estamos aqui no Moodle da minha universidade, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, uma universidade que eu tive a felicidade de ver ser fundada. Eu sou uma das professoras que está desde a fundação, né? E então nós estamos aqui. O Cefet tem uma parte que o toca desse latifúndio, que é a disciplina do letramento de percurso, né? E nós montamos, então, essa disciplina com os seus tópicos, né? Plano de ensino, aqui as aulas, nós gravávamos as aulas, eram realizadas por Google Meet, nós gravávamos as aulas e disponibilizávamos no ambiente virtual. Aqui as fotinhos, né? Os printzinhos do pessoal participando, vejam que não é pouca coisa, né? Então, esse ambiente foi o nosso campus virtual, vamos dizer assim, tá? Onde nós nos encontrávamos. Aqui as aulas foram dispostas, e material, e fórum, e todas as situações das discussões, em primeiro lugar, sobre a formação literária docente, enquanto formação do docente, e não enquanto formação do docente que vai pegar o que a gente ensinou e vai lá e vai passar para o aluno, né? Tentamos tratar a formação do docente, e foi, assim, muito legal, porque isso é o letramento do percurso, né? Acho, estamos construindo esse conceito ainda, né? Solidificando, que a partir das trocas, né? Entre todos aquele volume de gente maravilhosa. Professora Ana. Está na hora. Nós fomos, então, vou ir passando rápido. Nós fomos, então. Peraí que eu acho que a sua transmissão. Só um minutinho. Terminou? Não, estou fazendo que tá finalizando, mas a sua apresentação tinha caído, mas eu consegui colocar aqui de novo. Ah, tá, obrigado. Tu vai baixando ou eu vou? Tá passando? Tá. É porque eu não me enxergo. Não, tá certo, tá certo. Tá, ok. Bom, então só uma visão Sim, geral aí do o tempo também já está finalizando. Tá. É uma visão geral do nosso ambiente, né? As aulas todas, os debates, os fóruns, os eventos que a gente fez. O evento na Feira do Livro de Porto Alegre, onde os alunos vieram passar aquilo que tinham vivenciados, né? E em todos, foi uma troca de acervos muito grande, né? Com o pessoal do Cefet e os vídeos que foram produzidos, enfim. Então, essa disciplina, ela serviu para nós tentarmos ver se o letramento de percurso funcionava realmente, e, em especial, se o letramento de percurso unido ao design da DIPAC, se ele se prestava para isso, né? Então, o professor Vicente gerou formulários de avaliação, e, a partir desses formulários, que foram preenchidos por grande medida dos alunos, se chegou à conclusão, né, que, realmente, eles interpretaram que a DIPAC e o letramento de percurso juntos, eles podem ter um grande caminho, porque o letramento de percurso é uma forma de olhar o texto e do texto ver o quanto todos os pré-construídos, tudo com o que a pessoa convive, está fazendo com que ela se desenvolva no uso social da escrita, vamos colocar aquele conceito geral do letramento de percurso. E a DIPAC, como esse design, né, como essa dinâmica de organização de liberdade, né, ela realmente se presta para isso. Muitas dificuldades diárias, cotidianas dos alunos, de suas vidas particulares, foram apontadas, e apontaram, então, a importância dessa metodologia de não ter de estar o tempo todo com os professores, como muito importante para os seus desenvolvimentos. Então, era isso que eu queria dizer, que eu agradeço estar aqui entre esses mineiros. Vocês foram prescindidos nesse amor pelos outros mineiros que a gente ama, né? Como nós tivemos aí agora o Milton Nascimento com o seu show e tal, então muitos mineiros que já entraram na nossa vida como amor, e agora entra o Cefet na minha vida definitivamente por essa perspectiva dessa complexidade que amplia e integra aqueles que não conseguem viver em partes. Muito obrigada a todos, e o texto vai estar nos anais do evento, e eu fico à disposição. A gente te agradece, viu, Ana? Muito obrigado. Aí no final a gente vai estar retornando e a gente vai conversando. Ok, Ana?
Então, pessoal, dando sequência aí ao nosso simpósio, lembrando mais uma vez, né, vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, né, para aqueles que se interessarem a participar da oficina sobre a dinâmica interacional pedagógica adaptativa complexa, que essa DIPAC, que a professora Ana estava mencionando aí. É uma metodologia, é um design, né, a gente pega ali falando metodologia ainda, né, mas para quem está nos acompanhando, é um desenho assim, que proporciona ali, né, interações entre grupos, entre pessoas, mas assim, é fantástico, né? Eu utilizei em algumas turmas, né, que eu estava trabalhando, a gente até construiu um artigo falando sobre a DIPAC, né, no ensino remoto em contexto de educação do campo, né, e assim, eu tinha procurado ali uma alternativa, né, assim, mais inclusiva, né, para esse contexto, né, então a DIPAC, ela casou muito bem, né, então ela vai funcionar ali em diferentes contextos, né, então quem tiver curiosidade em aplicar uma metodologia progressista, né, trabalhar aí na perspectiva na perspectiva de sala de aula invertida, né, vale muito a pena a DIPAC. Então, pessoal, a nossa próxima convidada de hoje, né, é a professora Cláudia. Já vou adicionar ela aqui. Bom dia, Cláudia, tudo bem, né? Bom dia a todos. Vocês me ouvem bem? Sim, a gente está te ouvindo. Ok. E aí eu vou compartilhar a sua apresentação. Na hora que for o momento, você me avisa. Eu vou sair um pouco da tela aqui, mas eu vou estar por aqui, ok? Ok, obrigada, Maurício. Inicialmente eu vou me autodescrever, né? Eu sou branca, dos cabelos pretos, meio grisalhos, né? Sou de meia idade, tenho as sobrancelhas grossas e uso um óculos, né, para leitura que está sobre os meus cabelos. Então, eu vou cumprimentar a todos novamente no evento, né? Lamentando por não estarmos reunidos e presentes no mesmo local, mas agradecendo essa oportunidade de apresentar a minha pesquisa, especialmente, né, ao professor Vicente Barreiras, a minha gratidão, aos conferencistas presentes, né, no evento, e aqui reunidos nesse produto, né, da pandemia, que é a modalidade de evento predominantemente online, as lives, né, uma herança desse período da pandemia e que agregou muito à educação, né, pois possibilita essa reunião de muitas pessoas de todas as regiões nesse evento ímpar. Então, nós sabemos que é o grande esforço de todos, né, para inicialmente esse evento seria híbrido e tal, mas por logística não foi possível, mas essa ferramenta, né, da live possibilitou o nosso encontro hoje. E o meu trabalho é uma tese em elaboração, né, de doutorado, visando compreender as apropriações durante o ensino remoto emergencial, né, o ERE, que ampliaram a percepção dos recursos semióticos e multimodais. O recorte que farei da pesquisa em desenvolvimento pretende compreender nessas apropriações que ampliaram, né, a produção de sentido relacionada aos elementos multimodais por meio de um recurso tecnológico, um mural eletrônico, que se chama Padlet. Além disso, né, nós vamos verificar como os elementos multimodais eles contribuíram para propiciar sentido e aprendizagens, né, em produção de textos, postagens relacionadas às postagens do mural, sobre o contexto da semiótica social, né, que favoreceram o letramento, as interações durante a pandemia, considerando que todos os aspectos da materialidade e os modos reunidos em um objeto, fenômeno, texto multimodal contribuem para esse significado criado pelos professores em formação. Os estudos e pesquisas, né, que possuem essa base teórica, que levam em conta o paradigma da complexidade, eles estão sendo desenvolvidos em muitos campos de pesquisa. Então, é considerado multidisciplinar, como vimos nas pesquisas apresentadas no dia de ontem desse simpósio, né? E dessa forma, entende-se, né, que as explicações para muitos fenômenos e análises abordam que fogem dessas teorias cartesianas, né? Então, usa, né, que são insuficientes para alcançar alguns objetos, sendo que, por meio da abordagem sistêmica, os pesquisadores
trazem para a pesquisa, como a minha, né, a influência de elementos como autonomia, interação e outros fatores também, elementos que auxiliam o entendimento do processo e do objeto de pesquisa. Então, faz-se importante entender que a teoria da complexidade, ela infere-se dentro de uma teoria de sistemas, né? Dessa forma, nós abandonamos a abordagem clássica analítica, que traça também apenas conceitos epistemológicos ou analisa as partes fragmentadas do objeto, para encontrar as respostas por meio dessas relações dos sistemas. E com o SAC, que é um sistema adaptativo completo, trataremos de explicar, né, essa abordagem sistêmica. Então, a visão tradicional, que separa o objeto para analisá-lo isoladamente, é uma visão especializada e possui foco em si mesma. E os fragmentos de forma mais isolada. Já a abordagem contemporânea, né, de visão sistêmica global, ou de agregação, ela preocupa com os fenômenos sobre vários prismas. O Borges explica a abordagem sistêmica, né, que abandona a era da síntese do global, do macro, da agregação, né, na busca do comum, das interfaces, da complementariedade, nas várias áreas de conhecimento. Portanto, faz importante observar o contexto do ele. Ô, Cláudia. Pois não? Você está apresentando? Eu tinha aparecido aqui que parece que você tinha... Não, eu não estou apresentando, que você tinha dito que ia falar o momento da apresentação, e 2, você tinha caído, mas voltou, tá tudo ok? Por favor. Pode colocar a apresentação? Então tá, eu vou do slide 1, então. Aí eu vou ficar aqui, qualquer coisa aparece aqui na tela de novo. Tá. Quando for para passar, eu te peço, tá? Eu esqueci também de falar, né, inicialmente na minha apresentação, eu sou doutoranda da Anelisa Ribeiro, que felizmente ontem foi agraciada com o Prêmio Jabuti. Nós estamos muito felizes, né, pelo trabalho dela, uma pessoa muito profissional, e ela está orientando o meu trabalho. Então, pessoal, dando continuidade, o Borges, né, explica essa abordagem sistêmica da complexidade, né, e faz importante observar que nesse contexto do ele, com o surgimento do estado emergencial, né, com elementos de muita complexidade que interferiram, né, interagiram no sistema adaptativo complexo, eu achei por bem utilizar a teoria na minha tese. Pode passar, por favor, o Maurício? Então, por volta de 1980, né, iniciaram-se... Pode pôr no próximo slide já, que eu vou falar, estou tratando da teoria da complexidade. Então, por volta de 1980, iniciam-se os estudos, né, sobre a teoria da complexidade, que passaram a embasar as pesquisas, que vem se ampliando muito, né? Eu pude apurar no estado da arte da minha pesquisa, especialmente com o interesse da aprendizagem, ela está muito presente em línguas e muitas outras áreas de educação. Então, ela é bem eclética, especialmente na linguística, né, aplicada, abordagem sistêmica. Ela utiliza a complexidade, né, que concebe a língua não como um sistema estático linear, mas com regras inflexíveis, mas considera em constante mudança, e isso faz imprescindível considerar a linguagem, né, que está sempre em constante evolução, e em relação às outras estruturas, planos, modelos metodológicos, e em processo de constante desenvolvimento. Assim, né, o objeto para perceber a aprendizagem sobre essa constante evolução, por meio também da tecnologia. Dessa forma também, tanto o uso como as mudanças que a linguagem sofre, especialmente na pandemia, em que a linguagem foi por meio, né, possível por meio de plataformas, pela tecnologia, e esse sistema de comunicação por meio do sistema adaptativo complexo pode ser elucidado. A adoção da análise sistêmica, né, ao invés de se considerar fragmentos, foi um mote que encoraja tantos pesquisadores a entender o objeto da pesquisa, e a teoria da complexidade fornece esses subsídios para tantos outros estudos, né? Então, Morin explica também que há de se abandonar esse pensamento disjuntivo e as dicotomias, ou seja, formas e significados social e psicológico, e as linearidades, e deve-se procurar o que conecta, né? O que distingue os fenômenos dentro da complexidade do sistema. Então, Paiva e Nascimento, em 2009, eles explicam que a teoria da complexidade descreve essa abordagem científica, filosófica, fenomenológica, né? E aí entra o contexto da pandemia e suas dificuldades de implantação da modalidade de ensino, né, que foi emergencial, que conectasse esses professores, alunos e a sala de aula. A plataforma que permitisse interações e as interações que requeririam autonomia, habilidade com essas tecnologias.
E daí também advém a ideia ligada à concepção dos sistemas complexos, como as teoria do caos, né, a teoria da auto-organização, da sinergia, ou seja, engloba energias que se auto-organizam em estados, muitas vezes divergentes dos estados anteriores. Então, é esse estado divergente pós-pandemia que é o meu interesse de pesquisa, né? Quais são, o que brotou disso, né? Então, vocês estão vendo aí um brainstorm relacionado aos letramentos, né, que eu vou falar mais adiante. Então, continuando da teoria da complexidade, ela não se refere a um conjunto ou coleção de elementos estáticos isolados, mas um sistema composto por elementos heterogêneos e interrelacionados que compõem uma unidade não totalizante, né, e que são os fractais, que estão em constante modificação, conferindo a característica de dinamicidade e imprevisibilidade aos sistemas. Ou seja, os sistemas complexos podem ser adaptativos por se ajustarem às ocorrências e mudanças nos ambientes que se observa. Então, esse momento da história, né, da educação, em que o ERI se apresentou como única forma de continuidade das interações em sala de aula, ou entre a escola e os sujeitos aprendentes, aí eu entendo também os licenciandos dos cursos de pedagogia e de letras, em curso do Instituto de Educação Superior, né, e até mesmo os professores que antes não utilizavam tecnologias para as interações e que operaram e aprenderam nesse período. Então, a complexidade apresenta argumentos, né, para a compreensão das interações relacionadas à comunicação e à linguagem, no contexto da educação, em que algo novo resultou disso, né? O sistema se adaptou e será que veio para ficar, né? Essas interações tecnológicas. O que é de ver dessas interações, especialmente nos meios digitais e tecnológicos, desde o ensino remoto? São algumas questões de pesquisa minha. Então, pelas características da não linearidade e a dinamicidade das interações no ERI, o que realmente emergiu desse cenário? Então, considera-se a mudança de elementos, né, que possuem comportamentos singulares, né, a influência de outros elementos que sofrem alterações e se adaptam a essas mudanças, influenciadas pelos componentes internos e, por conseguinte, transformam-se e comportam de forma não proporcional, influenciado pelos componentes externos. Explica Sillers, né? Num estado da arte que eu realizei assim, na minha pesquisa. Então, Lassen, Freeman e Cameron dizem que no sistema complexo surgem elementos de subsistemas autônomos que interagem entre si e com outros de diferentes formas, mas que essas interações não configuram-se apenas o somatório dos comportamentos dos elementos. Elas explicam, os autores, né, que há uma expansão desse sistema com o surgimento de novas configurações, tornando-se ainda mais complexa e dinâmica os elementos desse sistema. Então, ocorrem mudanças, movimentos, evoluções nesse processo dinâmico por meio dessas interações. Então, na minha pesquisa, eu suponho que essas interações dos sujeitos com a tecnologia são os elementos externos, né? Com o agravamento da Covid, ceifando milhares de vidas, talvez a percepção de que a interação desenvolveu expertises, né? Habilidades que antes não foram observadas com tanta nitidez, mas que a expansão do sistema possa apontar e delimitar novos caminhos para a formação de professores. Esses processos são dinâmicos, né, afirma Lawrence, em 2001, que os sistemas podem também variar de forma determinada e não aleatória. E a experiência que se admite com as mudanças das estruturas e elementos produzem mudanças nesses comportamentos globais a longo prazo, como percebe Holland. A partir dessas mudanças, há estados relativamente estáveis em que os sistemas estabilizam em tempos não mensuráveis, que são descritos como perturbações, que forçam os atratores a moverem-se nesse sistema, né, o mais elevado que surge mais elevado que a fase anterior. E a auto-organização são os aspectos que se observam também na aprendizagem no contexto de ensino. Então, a pandemia, né, enquanto condição externa, exerceu sobre as ações educativas interações entre os sujeitos. Esse movimento em que as condições iniciais do ensino presencial ficaram sensíveis e foram suspensas na temporalidade, né? Possivelmente no prazo de 2 anos. E decorre disso também que sempre um estado sensível às condições iniciais, desencadeadas por esses fatores internos e externos do sujeito, e em seus desdobramentos futuros, tem essa marca de imprevisibilidade nos seus resultados, ou seja, há resultados que, embora imprevisíveis, são acionados por fatores externos, mas que podem ser internos também e pelas condições iniciais que desdobram
se desdobram em elementos novos. Esses elementos, como autonomia, cooperação, agregação, auto-organização, constituem, então, conceitos chaves na abordagem adaptativa, né, dos sistemas complexos, de acordo com Agostinho. E o autor também concebe a recombinação desses elementos, né, e interessa-nos esses elementos para perceber se os sujeitos agiram, né, com essa autonomia, percebendo o ele como sistema complexo, em que os elementos da interação com as mídias digitais e tecnologias, em cooperação entre os sujeitos, que são professores e aprendizes, né, que são os licenciandos, agregou a apropriação de conhecimentos e experiências multimodais que levam ao letramento de professores em formação. A experiência com esses elementos, né, diz Sato, que orientação em situações novas, que chamou, Roland chamou o tal mecanismo de decompor situações passadas para posterior recombinação de situações novas. Ele fala que é o building block. Essa pesquisa, então, revisita o momento do ele e decompõe situações vivenciadas por professores e alunos e pelas interações holística, orgânica e emergente. Ao que concerne, né, trata especificamente da perspectiva apresentando um corpus, né, com base teórica nos sistemas adaptativos complexos. Então, o nosso recorte representa uma rememoração do período do ele para aproximação das temáticas de apropriação multimodal pelas interações em um mural digital, o Padlet. Então, eu ia falar um pouquinho sobre o caos, os abstratores, mas para não me delongar muito, eu vou já falar dos letramentos que estão na tela, né, na formação de professores também, em multimodalidade. Então, nós debruçamos nessa pesquisa sobre alguns aspectos específicos dentre as inúmeras preleções e âmbitos formativos que o ofício do professor exige. E, então, preocupa-nos essa formação dessa percepção da leitura crítica da imagem, os seus efeitos multimodais, em especial pelas possibilidades que as telas proporcionam, ou o excesso delas, né, durante o ele, com informações e percepções dos professores que se relacionam ao visual, né, diferentes modos, e de que forma eles se apropriam dessas apropriações, de que forma que eles se apropriam desse conhecimento. Então, a interação de letrar o olhar, né, com aspectos que potencializem a forma perceptiva para a leitura crítica da imagem faz parte do que se denomina um tipo de letramento, incerto no que Moraes, 2020, convenciona como multiletramentos, e que coaduna também com a leitura de mundo contemporâneo que o professor deve ser capaz de realizar. A autora aduz que na formação docente deve ter a intenção de levar à sala de aula a pedagogia da imagem, como exercício da alteridade da comunicação. Essa pedagogia da imagem centra-se na relevância ontológica e na filosofia moderna, que é o hegelianismo, né? E na contemporânea, do pós-estruturalismo, especialmente sobre a perspectiva da semiótica social, a área de interesse da pesquisa. Então, há o desenvolvimento da argumentação por meio da escrita, por meio das postagens, né, que observaremos esses sentidos criados humanos, né, tanto de professor como do aluno, e a visão que leva à observação dessa pesquisa. Eu ia fazer um breve histórico, né, desde a época de Sócrates e Platão, dos letramentos, mas por causa do espaço exímio, né, da apresentação, eu já vou apresentar a importância, né, da evolução da escrita, das formas de registro da linguagem, que de forma entrelaçada com alguns pontos tangenciam também a linguagem visual das formas da expressão humana. Então, a imagem, a sua leitura, compreendida como um texto, né, que tem efeitos que causam esse sentido, né, e por isso é possível realizar sua leitura, assume no discurso a grande importância disso, visto que apresentam também as formas narrativas. Os professores e futuros professores, no caso os licenciandos, né, alunos de pedagogia e de letras, estão inseridos em práticas sociais e formativas, que a passos largos e rápidos mudam diuturnamente. A Ana Elisa Ribeiro, né, ela fala que enquanto a discussão e mesmo a teoria vem atrás, né, da prática, no intuito de compreender ou mesmo descrever o que acontece e o que transforma a nossa sociedade. Então, seguir acompanhando essas mudanças que são ágeis, rápidas, e inserir as práticas comunicativas e educativas às práticas sociais é o desafio imposto na formação de professores.
Os vários tipos, então, de letramento têm em comum o fato de constituírem-se na perspectiva de movimento social, cultural e vivo, inacabado, conforme Ana Carolina Martins, né, a nossa professora que antecedeu a fala, né, ela compreende como uma atitude argumentativa coletiva, quando analisamos a partir de posicionamentos e dos processos de escrita, as experiências vividas e narradas e também a literatura que envolve, né, em que nós nos envolvemos. Então, letramento é esse fenômeno socialmente construído e o professor constrói também no seu caminhar, ao formar-se, né, nas licenciaturas e assume atitude, senso de corpo, de movimento, de luta, que cunha esse labor diuturno. Para Paulo Freire, o letramento também assume a natureza de compreensão política, da ideologia, com percepção de que é a posição que tangencia outras questões, né, que não podem tangenciar, e que, ao percebê-las, cria-se posicionamentos críticos e dialéticos e desenvolve um homem capaz de realizar mudanças sociais e individuais, a partir desse movimento de leitura, de escrita, compreendidos no contexto histórico e social do sujeito. Então, eu vou usar na minha tese letramento de percurso, letramento digital, né? Letramento de percurso como essa arquitetura textual de acadêmicos que estão em formação, como na tese da professora Ana, em que a linguagem dos sujeitos e sua pesquisa no agir coletivo apresentam narrativas como unidades comunicativas. Pelas modalizações, a professora visitou Broncar, né, nos modelos de análise dela, que parte da análise de atividades sociais, daí para atividades de linguagem e dessas ao contexto e componentes linguísticos para os gêneros textuais. E tece também o caminho pelas construções e narrativas que motivam e são manifestadas, né, pela escrita dos sujeitos que se formam. Então, letramento de percurso assemelha-se a essa catarse, que, de modo como a Ana envolve o sujeito, purifica, cura, liberta e também milita. Então, o letramento de percurso põe no centro o sujeito, tanto que ensina como que educa. O autor e o leitor que, em movimento dialético, se constrói e reconstrói. Então, o letramento é tido como um ato de conhecer, perceber, enfrentar e amadurecer. O percurso que se constitui nesse movimento, né, traz aproximações, resultados, reflexões e transformações que se vivenciam nas relações sociais, em contextos de dificuldades, como na pandemia, de conquistas e de lutas nas experiências vivenciadas pelos professores. Então, já encaminhando para o final, né, o letramento de percurso, ele se apresenta como um movimento, esse de escrever, lecionar, motivar, incentivar, alfabetizar, letrar e multiletrar. Então, as dimensões nas quais avaliam se uma pessoa está, se ela vai para além do seu trabalho, se suas rotinas são desenvolvidas na escola, nos seus planos de aula, né, ou nos seus métodos de ensino, mas de sua mutação no gesto de busca e de procura, que se denomina uma pedagogia culturalmente sensível. Para estar, então, culturalmente sensível na docência, é preciso estar sempre em mutação, conforme diz Ana Carolina, né? Sempre em adaptação, sempre considerando todas as variáveis, avançando, recuando, né, de acordo com a circunstância, usando essa ferramenta analógica ou a ferramenta digital, enfim, uma pedagogia a cada percurso, conforme o contexto. E na busca de superar essas visões desintegradoras, né, os professores e alunos, então, seriam imigrantes ou nativos digitais. Mas essa tese é contestada por Ana Elisa, que pensa ser rótulos impostos no início desse século. Mas que, segundo a Ana Elisa, não podem ser assim designados, pois tem pessoas jovens, né, alguns professores que, embora tenham nascido nesse contexto digital, têm dificuldade de expressar, navegar, operar as tecnologias. Daí a pesquisa também abarca os letramentos digitais. Então, o sistema do caos, né, no sistema adaptativo complexo, as mudanças desses componentes e a capacidade de interagir pelas formas diferentes, né, ocorrem e dependem de muitos fatores, que no decorrer das mudanças desses comportamentos, agem esses elementos, né, e se transformam e alcançam outras configurações. Elas se adaptam de outros modos. Então, a abordagem da pesquisa que eu vou desenvolver é qualitativa, envolve também análise de conteúdo dos dados, né, de entrevistas realizadas com professores em formação. Eu vou fazer análise também das interações nos Padlets, né, que é um mural eletrônico. Dessa forma, a teoria da complexidade tem esse potencial, né, de embasar a pesquisa que eu estou desenvolvendo
sobre essas apropriações que ampliam, né, os sentidos e apropriação de modos ou elementos multimodais que possam ser assim assimilados na formação de professores. Eu acho que eu já ocupei o meu espaço de fala, né? E estou aberta às perguntas. Agradeço imensamente essa oportunidade de apresentar a minha pesquisa, as minhas inquietações, e agradeço também o professor Vicente por nos apresentar, né, a teoria da complexidade da segunda geração, né, em que a Vera Menezes inaugurou, né, ela é considerada a primeira geração. Estamos aqui nesse caminhar, né, por os aspectos de formação de professores e preocupada, né, com a qualidade, com a essência de ser professor. Obrigada a todos pela atenção. A gente que agradece, Cláudia, excelente exposição. Daqui a pouco a gente volta com, assim, com os nossos debatedores, né, e aproveitar e mandar um abraço para todo mundo que está nos acompanhando aqui, né, especialmente aí para a professora Vera, né, que é mãe de todos nós aí. Abraço, viu, professora? Então tá certo, Gaspar. Vou procurar o professor Renato aqui. O Renato até tomando um cafezinho. Foi uma manhã assim, muito produtiva, né? Muito trabalho significativo, né? A gente fica. Falar de assim, uma escola maravilhado. mineira, ser um cafezinho, né? E ser um pão de queijo não dá, né, Maurício? O Renato desligou a câmera. Ele foi pegar o pão de Ele queijo. vai pegar né, um pão de queijo. Não tem o então tá pão, bom. mas tem o café. Não, Então já tá estou com a minha certo. xícara aqui do lado, né? Acompanhando aqui, né? Me deliciando também com as apresentações. Então, pessoal, esse segundo bloco agora ele vai ser feito assim em 3 blocos aí de 15 minutos, né? E aí a primeira apresentação, né, que foi da Ana Carolina, vai ser a primeira que a gente vai estar retomando, e assim seguindo a Cláudia, né, e depois Daniela e Pete. E aí eu vou só fazer alguma intervenção quando tiver alguma pergunta no chat. Aí quem tiver alguma pergunta para a Ana, aí pode colocar no chat que aí eu vou estar fazendo para ela. Beleza? A Ana já chegou aqui. Tudo bem, né, Ana? Eu vou sair da tela, mas eu vou ficar por aqui mesmo. Beleza, pessoal? Então, obrigado, Maurício. Ótimo, obrigado. Quem está nos assistindo aí agora, né, Renato, já fica à vontade também para colocar as perguntas, e aí o Maurício também, né, pode trazendo para a gente aqui no chat também, né? A prioridade de quem está nos assistindo aí também, para a gente, como debatedor aqui, né, Renato, não ficar também, né, se valendo muito do nosso privilégio de estar aqui na tela. Perfeito, verdade. E a gente não quer monopolizar nossas perguntas, né? Como eu disse, para não abusar desse privilégio aqui. Então, a Ana, né, a professora Ana Carolina já está aí na tela conosco. Eu queria, né, inclusive com a anuência do professor Renato, né, fazer uma apreciação primeiro, né, dessa apresentação da Ana, e depois, é claro, trazer algumas perguntas, né? É muito difícil para a gente, como debatedor, elencar algumas perguntas como um trabalho, né? Com essa complexidade, no sentido, né, muito positivo da palavra, né? Por trazer tantos elementos. Elencar algumas perguntas é muito difícil, né? A gente tem muitas perguntas. Então, eu vou começar com uma apreciação, viu, Ana, da sua apresentação, do seu trabalho. Eu fiquei, assim, né, muito feliz, né? Eu tive acesso, né, ao resumo do trabalho, pude agora assistir na íntegra, né, assim como e os demais espectadores aí aqui do canal Infortec, e eu já senti uma afetividade quando eu li o seu resumo. Então, quando eu pude agora, né, te ver pela tela falando, eu queria reforçar parabéns mesmo, né, por essa apresentação e uma pesquisa que é realmente recheada de afetividade, em que a gente tem, sim, essa personalidade, né, essa marca dessa identidade, né, quem é a professora Ana, como ela se sente, o papel das emoções ao trabalhar, né, com a complexidade. Então, assim, as suas emoções, a sua afetividade nessa apresentação simplesmente revelam a sua relação muito íntima mesmo, né, com o paradigma da complexidade, e como você também tem se apropriado disso, né, no seu próprio percurso também, né, Ana? Então, eu fiquei muito feliz. E eu queria até comentar, né,
uma das suas falas durante a sua apresentação, que me tocou muito. Só não me faz chorar. Ah, não, você já nos emocionou aqui, nada mais justo. E aí, o que eu fiquei pensando aqui, Ana? Eu falei, gente, quando você diz, né? Me sinto encaixada, não vou conseguir talvez citar aqui para esses líderes da sua fala, né? Me sinto encaixada sem estar em uma caixa. E aí você me lembrou uma fala, né, do Roberval Oliveira. O Roberval Oliveira, ele, né, participou de ele contribuiu com os capítulos para o livro Sistemas Adaptativos Complexos, Linguagem e Aprendizagem, né, organizado em 2009 aí, pela nossa querida Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva e pelo Milton Nascimento, que não é o cantor. E aí, então, esse livro é uma referência muito importante para nós, né? Então, fica a dica aí, Sistemas Adaptativos Complexos, Linguagem e Aprendizagem. E o Roberval Oliveira, nesse livro, tem um momento que ele fala, não se pretende, com a teoria da complexidade, produzir um conhecimento cabal e completo sobre toda a realidade. Porque, no fundo, a tentativa de estabelecer caixas e aprisionar pessoas e conhecimentos em caixas tem muito a ver com essa tentativa, né? De se compreender o conhecimento e ter algo completo sobre a realidade, né, em que nós estamos inseridos. Então, quando você fala, me sinto encaixado sem estar em uma caixa, eu acho que é o desejo que todos nós, né, temos como pesquisadores, pesquisadoras da complexidade, no sentido de que queremos entender, na verdade, né, partes desse todo aí, sem fragmentar essas partes, e ao mesmo tempo entendendo, como o Edgar Morin colocou muito bem, né, que nem sempre a soma das partes é igual ao todo. Então, estamos, né, encaixados sem estar numa caixa. Aí, primeiramente, eu queria saber se eu entendi certo, né, essa expressão, que inclusive me identifiquei muito, gostei muito quando você falou isso. Me sinto encaixada sem estar em uma caixa. E depois eu tenho uma outra pergunta, mas eu vou deixar essa por enquanto, né, e deixo para o Renato também ficar à vontade aí para trazer a apreciação e as perguntas dele também. Então, essa é a minha primeira para a gente começar a conversa. Eu tenho mais uma mais pontual sobre a pesquisa em si, tá bom? Obrigada. Em primeiro lugar, é uma felicidade para mim, né, estar aqui com vocês, porque o pessoal está nos olhando lá fora, mas nós estamos com áreas de intimidade aqui, porque nós estamos dentro do estúdio. Verdade, é. Então, eu estou me sentindo muito feliz. Em segundo lugar, é desafiador assim, ouvir uma opinião sobre algo que a gente fala, né? Eu sempre fico pensando, será que eu fui clara? Será que era isso mesmo? Será que não? Mas, assim, eu acho que você entendeu o que eu quis dizer, porque todos nós é forçar a barra, né? Mas, em grande medida, nós queremos ser amados, queremos ser aceitos, queremos estar, né? O ser humano, ele é um bicho sociável, né? O ser humano, ele, assim como os outros animais da natureza, ele precisa do seu grupo, né? Da sua matilha, né? Enfim, tá? O seu rebanho. E nós precisamos, eu queria estar num lugar onde eu pudesse falar alguma coisa sem ter que estar o tempo todo me justificando, ou me explicando, ou dizendo, desculpa, é que eu fiz teatrinho de bonecos, por isso que eu penso assim, desculpa, olha, é que eu tenho um pé na literatura, me desculpa, é que eu trabalhei em agência de publicidade, sabe? Então, é nesse sentido, onde é que é o meu lugar, sabe? Onde é que é o meu lugar no mundo? E eu estou nessa trajetória aí faz tempo, onde é que é o meu lugar no mundo? Eu agora que estou com meus 58 anos, né, que eu decidi que eu tenho que parar de me mudar, entende? Porque eu sempre fui muito assim, não gostei desse lugar, vou me embora. Não quero ficar aqui, não me adaptei, vou me embora. Não me adaptei, vou me embora. E as minhas filhas sempre comigo, né? Agora nós fizemos uma reunião de família e nós chegamos à conclusão que nós não podemos mais fazer isso por questões financeiras, por questões sociais e porque nós nos desfragmentamos de tal forma que agora nós precisamos do lugar, né? E esse lugar físico, ele também tem a ver com o famoso lugar de fala, né? Com o famoso lugar, eu faço parte de que tipo de pensamento?
Então, eu sou ecologista, mas há algumas coisas que eu não me sinto tão assim. Eu sou marxista, mas tem algumas coisas que eu talvez pense de uma forma diferente. Eu sou pragmática, mas tem coisas que talvez não seja bem assim. E a sociedade, a academia, vocês sabem, né? A academia ela é muito, ela tem que te colocar um rótulo, né? Então, às vezes, é difícil para a gente dizer eu sou isso, eu sou aquilo outro. Graças a Deus que o Paulo Freire nos libertou em grande medida dessa obrigação dos rótulos, né? Mas o que eu quis dizer era isso, que eu me senti encaixada, né, nesse conhecimento da complexidade, dessa coisa de esperar o que vem sem necessariamente chegar a dizer para o aluno, olha, isso está certo, isso está errado, ou eu tinha pensado que isso tinha que ser assim, porque eu fui formada, eu fui formada, eu tive aula de didática, eu fui formada, eu ganhei nota por ter domínio do conhecimento, por domínio dessa aula. Então, para mim, é muito importante poder ficar atento e ver o que emerge daquilo ali, o que aquele monte de gente pensando vai entregar. Vai entregar uma coisa que eu não sei. Que bom, né? Que bom. Então, isso me encaixou e me desencaixou. Parece coisa de maluco, né? Mas é isso aí mesmo. E assim, ouvindo você falar o que eu disse, eu fiquei pensando, pô, mas era isso aí mesmo que eu queria dizer. Eu acho que nós nos entendemos. Então, pessoal, aí dando continuidade, né? Novamente agradecer a você, Ana. Estão ouvindo bem? Sim. Ok. Agradecer pela brilhante apresentação, assim como os outros colegas, nosso colega Maurício Gasper também introduzindo aí e debatendo de maneira tão proficiente esse primeiro trabalho. Eu sinto também a afetividade que você transporta, né, nesse trabalho, né, pela própria presencialidade, mesmo que virtual, né, as questões filosóficas que você traz, né, as questões de vida, né, do lugar, do mundo, e tudo isso de maneira interacional, né, com a presença também do nosso orientador, do nosso mentor, Vicente, também a professora Vera Menezes, que é, né, precursora da Escola de Complexidade Mineira. Então, isso nos deixa muito felizes quando você trata a respeito da Angela Kleiman, né? Eu faço uma associação com o Paulo Freire, né, que é autor de base para todos nós. A Kleiman com o conhecimento prévio na leitura, o Paulo Freire com a leitura de mundo, né, que precede a leitura da palavra. Então, estamos todos envoltos nesse processo, associando a questão da complexidade. Olha a importância quando você diz, né, desse processo, né, pelo qual você passou, creio que boa parte de nós também tenha passado sobre a importância, e passamos ainda, né? Escolas públicas, a importância do domínio de turma, né? Isso tem a ver com a educação bancária, também grande parte com a afetividade e disposição do professor, né, em conquistar a turma, cada um com seu perfil. Então, eu creio que tudo isso envolve um grande conceito que é a diversidade. E é importante quando você trata também sobre esse encaixamento, né, nas teorias. Eu me lembro da professora Carla Coscarelli, numa banca, ano passado, falando sobre essa ilusão, ou ainda sobre esse interesse de alguns programas, diferente do pós-língua, né, em grande parte, em tentar induzir os acadêmicos a se encaixarem, né, encaixarem ainda os autores, né, sob pena de haver divergência de teorias, guardando as devidas proporções. Mas a complexidade vai nos oferecer, talvez, né, toda essa possibilidade de beber em cada fonte, né, e tentar, justamente pelo viés da inter e da transdisciplinaridade, buscar o que há
de importante, de relevante, cada uma delas para compor o nosso objeto que vai sendo construído, né? Seja através da pesquisação, né? Como eu abordei, tem um trabalho no Prelo aí para ser publicado, né? Redundante, enfim. E ver, né, o resultado do seu trabalho ali na sala virtual com todos aqueles links, né, das atividades, dos debates, né, os textos, diversos gêneros que foram produzidos, né, através daquele mural, né, multimodal, que envolve texto, imagem, a voz, é muito bonito e gratificante. A gente fica feliz que outras pessoas estejam vendo agora ao vivo e que possam ter acesso, né, na posteridade dessa gravação de um trabalho tão efetivo que é a prova, né, do potencial da complexidade. O seu trabalho, né, esse primeiro trabalho apresentado é, vejam só, um estágio pós-doutoral. Nós temos em seguida, né, a colega que está tratando do doutorado, né, aí, com a tese em construção, sob orientação da queridíssima professora Analisa Ribeiro, Prêmio Jabuti 2022, e em seguida os colegas que tratam, né, da DIPAC numa palestra, né, envolvendo direito, envolvendo cidadania, com pessoas de múltiplas idades, né, várias faixas etárias. Então, só para antecipar um pouco. Então, Ana, é gratificante estar aqui nessa manhã. Professor Gasser, da continuidade, por favor. Eu não sei se eu falo novamente ou não. Não sei. Eu estou sob orientação aí do horário do Maurício, mas se eu posso falar, Maurício. É verdade. Pode sim, Ana. Antes disso, Ana, o professor Sede colocou lá, né, que lugar no mundo, né, onde a gente quiser, né? E isso aí eu acho que vai, assim, vai abrir uma série de debates que eu acho que nem compensa a gente entrar neles, nós vamos ter que fazer outro evento só para falar do nosso lugar no mundo, né? Porque eu também queria estar num monte de lugar que vai ser impossível, né? Tem alguns lugares que eu acho que eu nem vou conseguir estar nessa reencarnação, mas está tudo bem. E a Daiane colocou aqui também, tem vários comentários, pessoal, eu não vou conseguir trazer ali todos os comentários que o pessoal foi colocando no chat, porque senão a gente não vence essa manhã. Amanhã vai nos vencer. Aí a Daiane colocou aqui, ó, que bom que ela quis estar entre nós, quando ela disse, né, vocês me constituíram, senti o carinho pela escolha dela, seja sempre bem-vinda, Ana. E é isso, Ana, aí você pode aproveitar esses minutinhos aí para fazer ali suas considerações, que depois a gente vai trazer a Cláudia. Obrigada. Eu já estou com o pé nessa estrada. Qualquer dia a gente se vê. Eu queria falar sobre a voz, né? A gente falou sobre o lugar de fala, sobre a voz. Porque eu me dei conta que vocês se autodescreveram, e eu fiquei pensando assim, quando eu for falar, eu vou me autodescrever. Mas eu tenho uma característica que é a voz. E eu brinco com meus colegas, às vezes, quando eu ligo, porque na UERGS nós somos em 23 unidades, né? E eu brinco com eles, os secretários, às vezes eu preciso de uma coisa, porque eu trabalho em diversas cidades, né? E eu ligo e eu brinco, né? Aqui é do Corpo de Bombeiros. Professora Ana Carolina, eu digo, não dá, não, é que sua voz é inconfundível. Então, eu queria dizer o seguinte, que em termos de autodescrição, uma vez eu fui conversar com uma cacique indígena aqui de Porto Alegre, e por força de representação na UERGS, né? E ela, quando nós terminamos, ela me disse, sabe, Ana, a gente às vezes se sente conduzido por forças, né, a dar um nome para uma pessoa. Nós estávamos conversando e veio um nome para mim, para ti. Eu não sei se tu quer saber, é muita responsabilidade, ela disse. E eu digo, bom, agora estou perdida, né? Tá, vamos lá. Como é que é meu nome? Eu não vou saber pronunciar, mas a tradução era vento que fala.
Vento que Fala. E eu achei aquilo tão espetacular, porque eu tive um amigo lá de Passo Fundo que fazia letrista e musicista, muito conhecido em Passo Fundo, e ele disse para mim que tinha lido um livro de poemas que eu escrevi e que ele tinha notado que eu falava muito no vento. E aí eu fiquei juntando tudo aquilo, eu digo, bom, então a minha força está na palavra, né? E agora, depois de você falar isso, professor Renato e professor Gasparin, e, enfim, professor Vicente, todos, né? Eu acho que a nossa autodescrição, né, é aquilo que nós temos para contribuir, e eu acho que eu tenho para contribuir com a minha voz, com a minha fala. E quando eu entendi isso, eu sempre procuro levar a fala de todos, né? Porque já que eu sou o vento que fala, eu tenho compromisso. O que o vento faz, o vento leva, né? Então eu tenho compromisso. Então eu gostaria muito de abordar as coisas que o professor Renato falou, né? Eu fiquei curiosa da pergunta do professor Gasparin, mas que não veio. Mas tenho certeza que esse é um primeiro encontro, e o que eu quero dizer agora, mesmo, independente da vontade de responder, é que essa amorosidade que vocês sentiram e tal, vem muito óbvio da forma como eu fui criada. Minha mãe e meu pai muito amorosos, né? Eu era o neném da casa, vocês imaginem o estrago, né? E então a gente aprendeu a ser dengoso e amoroso. Então isso é uma coisa. Mas a outra coisa é o seguinte: eu fui recebida assim no Cefet, entendem? Eu fui recebida assim no Cefet. Professor Vicente me recebeu assim no Cefet. Uma vez eu até brinquei com ele, em sala de aula, né? Eu falei, não, pode ser, as pessoas não falam sobre o letramento de percurso na UERGS, mas o professor Vicente acredita em mim. Me basta. Mas não foi nesse peso, assim, né? Mas no sentido assim, ó, que no momento em que pessoas sérias, como a Cláudia, vou tomar a liberdade de citar o nome da Cláudia, que vocês estavam aqui junto conosco, né? Como pessoas sérias como a Cláudia e como ela, outros pós-graduandos do Cefet, se dedicaram a ler o livro, que eu acabei publicando a tese em um livro, né? Se dedicaram a ler o livro, a tentar entender, e eu tentei ao máximo dizer isso. Olha, isso aí vai ser aprovado ou não por vocês, na verdade. Vocês são a grande banca, né? Vocês são a grande banca. Então, vê-los, um esforço, tentando entender aquilo que eu tinha tentado entender, né? E todo aquele conhecimento, as leituras, os debates, tudo isso, essa riqueza de pessoas falando, né, sobre tanto a ADIPAC quanto o letramento de percurso. Quer dizer, eu não tenho como um bom vento, eu não tenho como terminar essa fala senão trazendo um agradecimento profundo, sincero, para essas pessoas que, de fato, né, pegaram uma coisa que eu fiz, e aí eu digo eu fiz, mas eu tive muitas pessoas que me ajudaram, a Maria Alzira, minha orientadora, o professor Vicente, os professores da banca, meus colegas de doutorado, minha irmã, que também é professora doutora da PUC, do Rio Grande do Sul, também me ajudou, todos me ajudaram, tem muitas vozes naquele livro, né? E assim, eu só tenho a agradecer. Eu sei que isso parece coisa convencional de fim de evento, mas do fundo do meu coração, eu não tenho outra palavra que não seja gratidão por vocês terem olhado isso aí, e vamos tentar ver no que isso pode ser útil para termos um mundo melhor, né? Na natureza, tudo é importante. Eu brinco com meus alunos, eu digo, aquele sapinho verde com bolinhas alaranjadas que ninguém sabe que existe, ele é fundamental, porque se ele existe, ele tem uma função, ele que seja a função de simplesmente existir, né? Então, nós temos que achar uma forma de ajudar o mundo a afastar esse fantasma do capitalismo selvagem, vil, miserável, que só gera ódio e guerra e destrói as belezas da natureza e destrói as pessoas lindas e destrói as coisas maravilhosas que tem por um desejo de propriedade e de poder que vai se esvanecer ali na frente, porque todo mundo nasce, reproduz e morre, né?
Então, não se leva nada, dizem, né? Eu ainda quero ver se eu não vou levar nada. Então, eu quero que esse letramento de percurso, que essa fala, que essa presença que nós estamos somando aqui, né, nesses diferentes links dessa nossa complexidade, né, que isso sirva para a vida, né? E aí eu vou citar o companheiro JC, para que todos tenham vida e vida em abundância, né? Eu brinco o JC, eu falo Jesus Cristo. O companheiro JC, que todos tenham vida e vida em abundância, né? Que é o que nós precisamos. Então, em relação às perguntas, tem o livro, ele está para download gratuito, né? Só colocar lá letramento e percurso, download, vai entrar lá na editora, ele está gratuito, né? Quem sou eu para cobrar por uma coisa? E o restante, vamos construindo. Eu estou à disposição. Eu tenho ali um blog que se chama Ana Carolina, olha que original. Então, vamos nos comunicando, né? Estou na UERGS. A UERGS tem um site com os professores, tem meu e-mail lá. Não vamos nos perder, tá? Então, um grande abraço, muito obrigada por tudo. E eu acho que eu já passei demais da conta, né? Muito obrigada. Ô, Ana, muito obrigada. Na verdade, só para te dar, né? Deixou de ser spoiler, porque agora você já respondeu a pergunta também. Era isso mesmo, era entender os atratores ou as forças, né? Que, na verdade, né, influenciaram também para a realização do seu trabalho. O que te direcionou para esse comportamento na direção dessa pesquisa. Então, esse contexto que você trouxe aí respondeu a pergunta que eu ia fazer. Então, muito obrigada por ter respondido. Antes de chamar a Cláudia aqui, se o Renato, né, me der licença para isso, e também, né, o Maurício, só um comentário rápido aqui sobre a fala do Vicente, né, sobre o lugar que nós queremos no mundo, onde nós queremos estar. Eu também quero aproveitar para fazer esse agradecimento público aqui, registrar e eternizar hoje, por meio dessas tecnologias, esse agradecimento, que certamente o Vicente, né, que foi o meu orientador também, um grande amigo hoje, um pai acadêmico, é a pessoa que nos acolheu para a gente poder escolher onde queremos estar e de que forma queremos estar, com teorias que nos ajudam a ser quem somos. Então, muito obrigada, viu, Vicente? Eu, como seu, né, filho acadêmico, amigo, ex-orientando, sou muito grato por isso. E vamos chamar agora, né, Maurício? A Cláudia Costa, então, é isso? A gente vai chamar a Cláudia, só um minutinho, pessoal, porque eu tô aqui, nós temos um chat privado aqui, tanto o professor Gaspari quanto o professor Renato disse que que queria esse livro, né? Eu preciso desse livro, né? Aí eu vou colocar aqui no chat é verdade. O link de uma live. A gente fez uma live do lançamento desse livro da Ana Carolina, inclusive eu estava junto com ela, massa demais. Aí eu vou deixar o link da live, que aí vocês vão poder ali acompanhar toda essa história, que foi uma live massa demais, e na live a gente deixa o link da descrição, o link para download gratuito do livro, e eu vou deixar aqui também nessa live. Então era só isso. Já vou trazer aqui a Cláudia, adicionar a Cláudia aqui. Oi, Cláudia. E aí eu vou estar aqui nos bastidores aqui, viu, pessoal? E obrigado pela gentileza aí, né, Maurício, por colocar para a gente esse link aí, né? Preciosíssimo, né? Renato, você quer inverter um pouquinho? Você agora faz a sua apreciação, eu faço algo em seguida? Pode ser, Gaspar. Agradeço a gentileza, viu? Professora Cláudia, mestre, doutorando, né? Isso mesmo, né? Orientando da professora Annalise Ribeiro, não é isso, Cláudia? Sim. Essa mesmo. Então, o que nós vimos... Certo, perfeito. O que nós vimos, né, na sua apresentação foi um grande portfólio, né, de teorias, de resultados, né, parciais, né, dessa tese que está sendo construída aí sobre a orientação brasileira, certamente com muitas leituras e contribuições, né, de membros das bancas de qualificação e que tem, de fato, dado esse suporte para você, né, em torno do SAC, né, os sistemas adaptativos complexos. E o que a gente verifica também, não diferente, né, da professora Ana, que lhe antecedeu, é a afetividade, todo o carinho, né, toda a verdade que você coloca no seu trabalho,
ao tratar de aspectos como a não linearidade, como a imprevisibilidade e a questão dos fractais, né? Como esses tópicos se ramificam e as analogias possíveis que você faz, as associações em torno do EIRE, né? Do ensino remoto emergencial aqui em Minas Gerais. Então, eu digo aqui porque também estou, né, aqui no interior, aqui na NUC, né, no interior, aqui nordeste de Minas, próximo já à Bahia. Então, verificamos como você associa a tecnologia, foi dito aí, né, se não me engano, pela professora Daniele, né, está sendo discutido nessa era pós-digital, todos os aspectos e as implicações que a pandemia tem trazido, né, em termos filosóficos, teóricos, né, e práticos. Então, isso é muito importante, muito relevante, né? Você trata também sobre a multimodalidade, né, sobre a questão dos gêneros textuais e a gente revê e relembra também dos nossos trabalhos, né, sobre a orientação do professor Vicente, todas as leituras que já temos feito em torno da complexidade. Então, ficamos felizes, vemos e vimos, né, de maneira muito interessante como você apresentou ou tentou, né, apresentar, até com uma certa ansiedade, mas muito tranquilamente, o conjunto de teorias, muitos elementos. Eu relembro também das minhas apresentações, especialmente da minha defesa. Então, há sempre esse desejo de tentar demonstrar, de mostrar para o público, né, para os espectadores, quando virtual, né, ou presencial, tudo aquilo que a gente tem trabalhado. E é muito natural, né? Apesar de você ter feito um recorte, mas está trazendo ali a teoria, toda a revisão bibliográfica, está trazendo ali as metodologias utilizadas. Então, faço uma primeira, depois dessa explanação geral, uma pergunta. Para quando está prevista a sua defesa e em termos práticos, que resultados você já poderia, ou apontamentos, fazer para o seu recorte, pensando nos sujeitos da pesquisa, no público, e também em referência à colega Daniele, né, que disse, puxa, o que seria? Eu costumo dizer isso também para os meus alunos. A informação está lá, na biblioteca, na internet, a informação verdadeira e também a fake news, a mentira e o discurso de ódio. Tudo está lá. O desafio é transformar em conhecimento. Então, resultados ou previsões de forma prática para os sujeitos da sua pesquisa. E aí o Gaspar, não sei se quer já complementar ou se a professora Cláudia já fala, enfim. Cláudia que decide também, né? Eu faço minhas considerações e jogo a minha pergunta também. Você prefere responder do professor Renato primeiro? O que você prefere? Bom, As estrelas é que mandam aqui. Olha lá. Verdade. Bom, pessoal, então eu vou tentar responder de forma breve o professor Renato e depois o professor Gasperi discorre sobre suas questões. Eu iniciei em 2020, né, no doutorado, 2021, e vou defendê-lo em 2024, né, no doutorado. Inicialmente, eu gostaria de frisar que é uma tese que divergiu um pouquinho do meu caminhar no mestrado. No mestrado, eu trabalhei com pedagogia da alternância, trabalhei com jovens aprendizes, e essa alternância entre... Eu fiz um trabalho sociológico, na época eu era da área do direito também, né? Então, eu trabalhava com jovens aprendizes, eu advogava e lecionava para os jovens aprendizes. E nesse percurso, né, desenvolvi a pedagogia da alternância. Eu acredito que, para o momento que eu estava na minha vida pessoal, foi muito importante, porque eu dava aula para esses jovens e, assim,
entender essa interseção entre o mundo do trabalho e o mundo da formação profissional foi bem relevante. E agora eu direcionei para a pedagogia do design, né? Eu estou trabalhando na minha tese com multimodalidade, com letramento na formação de professores, e eu acredito que esse momento do EIRE foi um momento crucial que talvez nunca mais ocorra ou ocorra recorrentemente, porque nós temos visto aí as variantes, né, surgindo, e foi um momento muito enfático e simbólico na história da educação, pois né, a gente nunca tinha experienciado esse distanciamento em sala de aula, de professor-aluno, e na formação de professores isso é bem complexo. Por quê? O professor, ele trabalha essas dinâmicas em sala de aula, né, de interação, de comunicação, de diálogo, e a partir do momento que tudo foi para o remoto e ficamos sem o contato físico, isso teve consequências, né, na formação desses professores. Nós ficamos praticamente 6 meses sem nos encontrarmos. Depois, emergencialmente, essa modalidade de ensino brotou, né? E aí a gente percebeu as dificuldades, pessoas que não tinham acesso à internet, que não operavam a tecnologia de forma assim perceptível, de forma... E isso, pessoal, na formação de professores, eu acredito que é um aprendizado, porque a partir de agora, a presença de tecnologia em sala de aula, nessas interações, nas formações, as formações se darão de forma mais contundente, mais presente. E o meu local de pesquisa vai ser a Universidade do Estado de Minas Gerais, e nessa presença da formação de professores nesse espaço, eu pretendo saber como essa formação ocorreu, qual foi a forma de se expressar e de criar sentidos que os professores comungaram naquela fase, né, da sua formação. E a gente percebe que o estado emocional dos professores também estava abalado. Nós percebemos que alguns produtos dessa formação serão divergentes, né, de uma formação que ocorre literalmente toda na forma presencial e tal. Então, assim, o EIRE me chamou essa atenção. Então, assim, a gente pergunta, a gente indaga, enquanto pesquisadores, qual a contribuição desse período para a história da educação. E relacionando essa emergência, né, do período em que o sistema adaptativo complexo remodelou, né, esses encontros, essas interações, a gente se preocupa bastante qual foi o produto dessa formação. Então, assim, eu não colhi dados ainda, eu estou na fase de aprovação de projeto, parecerista, aprovação do projeto pelo Comitê de Ética. Então, assim, estou no meio do curso. Acredito que se o congresso fosse no começo do ano que vem, eu já teria muito dado para poder apresentar para vocês. Mas a gente já sabe que, na minha época, né, eu falo na minha época porque eu sou uma jovem senhora cinquentona, então eu fazia muito mural na escola, né? E assim, eu lembro que era uma metodologia, era uma didática que me agradava. Então, agora, e o mural eletrônico? Será que ele realmente trouxe apropriações multimodais para os professores? Eu nunca tive ciência da adoção do Padlet, né, em sala de aula virtual ou presencial anteriormente. E coincidiu também que, como a Daniele falou, ela é da área jurídica, eu não sabia, né? Eu também, uma certa altura da minha vida, eu remodelei e redirecionei minha formação. Eu era formada em direito, advogava, mas eu sentia a necessidade de mudar. E fui para a pedagogia, e hoje eu sou professora, né? E eu gosto muito do que eu faço. Eu acho que eu me redescobri na formação de professores e quero apurar, né, quais são os quocientes dessa relação. Obrigada. Eu espero ter respondido, professor Renato. Perfeito. Muito obrigado, viu? Gasper.
Obrigado pela resposta, Cláudia. E queria reforçar, dar os parabéns pela sua pesquisa. Eu acho que, né, todas as pesquisas, né, independentemente, né, da sua complexidade, elas têm sua relevância, mas no momento em que estamos ainda mais sensibilizados, né, pela questão da pandemia que não acabou, né, eu quero ressaltar a sua preocupação, né, genuína aí em buscar uma visão sistêmica e complexa para esse momento, né, que também é sistêmico e complexo, né. O livro que eu mencionei, né, da Vera Menezes, com Milton Nascimento, lá fala que os sistemas adaptativos complexos são, na verdade, uma categoria especial de sistemas, né? Porque estamos falando de seres humanos que precisam ser capazes de se transformar para se adaptar a um ambiente que também está em mutação. Então, essa pesquisa nos lembra muito, né, esse aspecto. Então, parabéns. Como você trabalha com a questão da multimodalidade, né, eu acho que é importante, né, a gente frisar, e aí é a minha pergunta, essa relação, né, da multimodalidade com a complexidade, né, já que as duas teorias, os dois campos aí emergem, né, das pesquisas aí da atualidade. Então, se puder frisar esse aspecto para a gente, dessa relação da multimodalidade com a complexidade, vai ser bem enriquecedor. Na verdade, a complexidade ela vai tratar do período, né, do contexto da formação de professores durante o ENE. E ela comunica com a multimodalidade porque a criação de sentidos que emergem dessa formação de professores, ela passa por uma apreensão, né, dos modos em que a interação ocorreu através dos meios digitais, dos meios tecnológicos. Então, quais são os modos, quais são as nuances, o enquadramento. Eu vou analisar isso sobre o viés das postagens que os professores fizeram, né, durante aulas de professores dos institutos de educação superior da UENC. Então, eles participavam, eles postavam, e a partir da percepção deles dos modos presentes nesse Padlet, nesse mural eletrônico, né, entendido como um mecanismo tecnológico que foi operado durante esse momento, aí a gente vai criar, né, aprender através da análise do conteúdo esses sentidos e como contribuíram, se propiciou, se eles se apropriaram realmente daquela tecnologia, se criaram sentidos, se sentiram, né, realmente inseridos e fortalecidos na sua formação por meio das tecnologias. Eu vou pedir desculpa pelos meus cachorros, que parece que estão fazendo uma bagunça lá fora, né? Mas isso faz parte do show ao vivo. Eu não sei se eu respondi, professor Gasperin, mas eu espero que desse contexto emergencial remoto, né, brote apropriações que levem os professores a melhorar, a operar mais tecnologias, a utilizá-las mais em sala de aula, embora a gente saiba de todo o contexto dificultoso para isso, né? Nós não temos infraestrutura, nós não temos, às vezes, até mesmo percepção, né, das formas tecnológicas que nós podemos criar sentido, né, por meio da tecnologia em sala de aula. Obrigado, viu, Cláudia? Respondeu sim, né? Que a ideia é perceber hoje esses modos de representação, de construção de sentido, né? Usando essas tecnologias e essa dinâmica das interações, tá? Muito obrigado. E nada se esconder para os cachorros, não, né? Na verdade, a gente enfiou, na verdade, né, o office dentro do home, né? Com essa pandemia. Então, os cachorros não têm culpa, a culpa é nossa. Então, muito obrigada. E é interessante, Gasper, quando eu estava num projeto de extensão que a gente estava gravando ali programas sobre comunidades do campo, né? Então, os programas eram gravados por sujeitos, né, que estavam na comunidades do campo, né? Eu costumava chamar esses sons, né, de trilhas sonoras do campo, né? Então, às vezes o aluno não estava lá, gravava alguma coisa e saía um galo cantando, né, à noite, os grilos, os sapos, né? E foi interessante que a partir desses primeiros áudios a gente gravou umas trilhas sonoras, né, alguns programas de rádio sobre os sons do campo, né? Aí o aluno lá captava algum tipo de som, de algum passarinho, ou até da enxada carpim na terra, e falava assim, você sabe que som é esse? Aí ele ia contar a história daquele som. Nossa, foi massa demais, viu? Porque às vezes muitas pessoas que estão na cidade, inclusive, não conhecem, né, os vários sons do
campo, né? E lembrando, né, que a gente está cheio de trilha sonora, muito bom. E aí, obrigado aí pelas presenças aí dos seus cãozinhos aí também, viu, Cláudia? Pessoal, então a gente chega ao final dessa manhã, né? A gente tinha programado esse momento para finalizar às meio-dia, né? Então a gente está dentro do horário. E fazer mais uma propaganda aí, né, pro Pós-Ling, né? Pós-Ling, ele é um programa de pós-graduação realmente, né, muito interdisciplinar, transdisciplinar, né, ou então intercultural. Eu me encontrei demais nesse programa, né, e pela diversidade aí dessas mesas de discussões que a gente promoveu ontem e hoje, é só uma amostra, né? Então a gente tem pessoas de várias áreas do conhecimento pensando, né, a educação, pensando formas, né, de pesquisa, né, em linguagem, tecnologia, e por aí vai. Então, um programa assim, excelente. Né? Então, só tenho a agradecer mesmo ao professor Vicente, né? Inclusive, né, agradecer a Vera, até falei assim, nós somos todos filhos da Vera. Quando eu encontro com o professor Vicente, tem um dedinho da Vera, né? Aí, por trás, que eu nem nunca comentei com ela, né? Já comentei com o Vicente, claro, né? Mas eu acho que todo esse universo propiciou aí, né, esse nosso encontro, né? Então, eu queria agradecer demais mesmo, né, a todas e todos que tiveram essa paciência, ficaram aí com a gente a manhã inteira, né? E houve uma mesa de debate, né, dos trabalhos que foram apresentados aqui desse segundo simpósio, mas também houve um outro debate que foi aqui no chat, né, que nem deu para a gente acompanhar tudo, né, de tanta mensagem, informação, né? Então, gratidão mesmo, né, meu agradecimento mesmo a todas, né, e todos. Na parte da tarde, a gente vai ter agora às 13 horas, né, um mini curso, né, de PAC, uma proposta dinâmica de ensino, que será ministrada pelo Matheus, né, e pela Geralda. Coloquei o link de inscrição aqui no chat. Eles vão estar entrando em contato nesse intervalo aí com cada um para enviar o link ali da onde vai acontecer a oficina. E aí a gente vai transmitir partes também aqui pelo canal do YouTube, então vocês podem ficar conosco. Né? A gente vai ter também às 15h30, né, uma conversa rápida, né, sobre livros, né, que foram produzidos a partir da Escola Mineira de Complexidade, né. Então a gente vai falar de alguns livros, né, esse do Sistema Adaptativo Complexo, né, que a minha colega Adriana vai falar um pouquinho dele, né, que é da professora Vera Menezes e do professor Bilton do Nascimento. Lembrando que a gente vai só fazer uma explanação breve mesmo do livro, né? E a gente vai ter a oportunidade de conversar com a organizadora desse livro, a organizadora Elaine, que organizou junto com a professora Valquíria o livro Complexidade em Ambientes de Ensino e de Aprendizagem de Línguas Adicionais. Então a gente vai ter a presença dessa autora, né, dessa organizadora desse material, nessa live, na parte da tarde. Então vai ser uma live assim, muito interessante, né, da gente conhecer um pouco dessas produções. Né. A gente vai ter uma mesa redonda síntese, né, que vai trazer ali um panorama, né, do que rolou nos dois seminários, né, nos dois simpósios, né, que aconteceu ontem e hoje. E a gente vai ter uma palestra de encerramento, que essa palestra ela promete muito, né, que é uma palestra que vai ser feita com a professora Vera Lúcia Menezes, né, a grande, né, precursora dos estudos sobre a complexidade, né, aqui no Brasil. Né. Então, vai ser uma live muito marcante. Acredito que vai ser a live do século, né, e vai ser mediada ali pela professora Ana Paula Coelho, né. E depois a gente vai fazer uma live ali de despedida, né? A gente vai apresentar ali alguns poemas, uma música, né, e tal, e vai ser às 17h40, né? Então, vocês ficam atentos aí no nosso canal, né? Passando novamente, né, às 13 horas a gente vai ter
um mini curso, né, de PAC. Às 15h30, uma conversa breve, né, sobre alguns livros, né, produzidos, né, a partir dessa Escola Mineira de Complexidade. Às 16 horas, mesa redonda síntese, né, do nosso encontro. E às 16h30, palestras de encerramento, né, com a professora Vera Menezes. E às 17h40 a gente vai ter uma apresentação cultural, né, e despedida aí do nosso evento, né. Vou até deixar aqui no chat o nosso site, né, que aí vocês podem entrar direto lá, que vocês vão ver todas as nossas programações, né, e as nossas lives serão todas transmitidas aqui por esse canal, então pode ficar atentos aí. E é isso, pessoal. Então, somente mesmo agradecer aí por essa manhã produtiva, né? E a gente vê daqui a pouco, né? Mais tarde um pouquinho. Abraço, até mais.